Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mind Hacks, aqui onde vocês trazem suas dúvidas e eu trago os meus Mind Hacks. Sejam bem-vindos, vamos conversar, vamos começar conversando aqui. Deixa eu colocar aqui, tem algumas perguntas. Deixa eu pegar aqui uma perguntas. Vamos responder a primeira pergunta aqui. Tenho dúvida em relação ao nosso nome de batismo. Não gosto dele. Interfere em alguma coisa? Olha, o que acontece? Vamos falar de nome de batismo, né? Fora as questões mais, vamos dizer, místicas da coisa, né? Tipo, questão numerológica. Vamos falar de subconsciente. O como você trata o seu nome tem muito a ver de como você se trata. Tá? O seu nome de batismo, ele representa você. Ou não. Né? Às vezes não. Às vezes você é chamado de um nome específico. Tipo, seu nome um cara chega, o nome dele é Luiz da Silva e todo mundo chama ele de Zé. Ô Zé, vem aqui. Então isso é o que representa ele, né? Então, pensando em subconsciente, pensando na mente e tudo mais, né? Vamos entrar nesses quesitos que são a parte mais importante a respeito de nome e tudo mais. Como que o seu nome é tratado, como você trata o seu nome, fala muito sobre você. Por exemplo, se você tem um apelido que alguém te deu e aquilo, você é chamado por esse apelido, você aceitou esse apelido e sempre é tratado pelo apelido e não pelo seu nome de batismo, é muito interessante porque basicamente você se importa muito mais com o que as pessoas dizem de você do que você mesmo, do que o que você pensa de você. Se o seu nome, por exemplo, você usa um diminutivo no seu nome, então, sei lá, Mariazinha, Josézinho, Zezinho, Inho, Inha, isso te diminui. Por isso é muito engraçado. Se você é constantemente chamado de, sabe, isso te torna uma pessoa pequena. Você se vê, isso faz uma lavagem no seu subconsciente a respeito de te tornar menor do que você realmente é. Então, seu subconsciente fica ali naquele, vamos dizer assim, repetindo aquilo, né? Então você é muito pequenininho. Fabinho, ele é pequenininho, ele não é nada, ele atinge o resultadinho, ele sempre está às mercê dos outros, é o inho, é criança, né? Começa a ficar um negócio meio que infantil. Quando é por exemplo, né? Até que o pessoal, o que o pessoal faz? Me chama de Tiagão. E aí, Tiagão, não sei o que, né? O pessoal não convive mais íntimo. Aquilo reflete no meu subconsciente que eu sou o cara, né? E isso pode inclusive criar uma certa arrogância para muitas pessoas, tá? Então é muito importante entender que o seu subconsciente, ele processa aquele nome que você está fazendo. Se você é chamado pelo seu sobrenome, por exemplo, quer dizer que o que fica ali instalado como padrão subconsciente? Que você liga mais para a família do que para você mesmo. Certo? Então se você se eu fosse o Domingues, olha lá o Domingues, todo mundo me chamasse de Domingues e eu me chamasse, opa, tudo bom aqui. O mais importante não é nem como os outros te chamam, porque os outros te chamam, beleza, aquilo pode influenciar seu subconsciente, mas quando você vai falar de você para alguém, opa, tudo bom, aqui é o Thiago, né? Quando eu faço isso, eu estou falando meu nome. Agora se eu falo, opa, tudo bom, aqui é o Domingues, quando eu falo isso, quer dizer, eu estou expressando uma coisa subconsciente aí que eu estou expressando uma coisa que é o seguinte: eu estou expressando
basicamente que estou expressando que a família, as pessoas, os outros, né, principalmente a família, são mais importantes do que eu. Certo? Então, pessoal, é muito importante sacar isso. É muito importante. Não é qualquer besteira o nome, né? Então, se você não gosta do seu nome de batismo, possivelmente você... O que acontece? Você está lutando contra você mesmo. Você tá parando, você não se aceita. A lida com o seu nome você não lida muito bem com todos os seus defeitos, com seus problemas. Você fica se julgando muito, né? Você julga o seu nome. Imagina se você não julga seus defeitos e tudo mais. Você não se perdoa pelas coisas. Então, não gostar do seu nome, não fazer, sabe? Esse jogo é um jogo que começa um processo de autodestruição mesmo, tá? Então, o primeiro passo é aceitar. É aceitar o nome que tem. Ok. Depois disso, aí tudo bem. Aí você pode até pensar em colocar uma coisa um nome que de repente te reflita melhor. Você escolher um nome, tudo bem, pode escolher um apelido que você escolheu, né? Também não tem problema, tá? Mas o nome representa muito de como você se trata. Tudo bem? Legal. Show. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Tragam perguntas. Eu vou, inclusive, responder uma pergunta que aconteceu lá no workshop, né? De uma pessoa que chegou e falou o seguinte: Thiago, fale mais, né? Na realidade não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. Fale mais sobre gatilhos mentais. E aí eu entro num negócio que é o seguinte, cara, tá muito escuro, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo acertar isso aqui. Desculpa, pessoal, tá meio escuro só. Eu tô tentando dar um jeito nessa questão da luz. Bom, tudo bem, que fique assim mesmo. Então, pessoal, o que acontece? Tem gente falando gatilhos, me fala dos gatilhos, os gatilhos para influenciar nossa mente. Fale mais sobre isso, me fale mais sobre essa questão. E aí eu vou falar uma coisa, que conhecimentos que não tem praticidade, tá? Que não tem cunho prático, eu não entro aqui. Eu não vou falar de gatilhos mentais avulsos. Eu vou falar eles dentro de um contexto. Quando eu falo, por exemplo, às vezes eu entro e falo de comunidade como um gatilho, certo? Um dos gatilhos mais poderosos que tem. Quando eu falo isso, eu falo dentro de um modelo prático. Nunca vou falar assim, o gatilho da comunidade é um gatilho que quando você ativa, ele gera, ele faz você absorver, ele te permite, vamos dizer assim, consolidar uma mentalidade, um mindset, né? Se eu falo isso, não tem aplicação prática. Tem que estar dentro de um contexto. Então, por exemplo, se um dia eu estiver falando, uma pessoa chegar e fala pra mim, Thiago, eu ando me sabotando muito. Ah, tá bom, por quê? Porque, sei lá, eu tô no meio dos meus amigos, dos meus irmãos, dos não sei o que lá e tudo mais. E aí, em meio a essas pessoas, eu sou uma pessoa estranha, né? Eu sou, sei lá, eu sou um empreendedor em meio a uma quantidade enorme de pessoas da minha família que não são, e todo mundo fica metendo o dedo, falando, olha, mas você vai arrumar alguma coisa que dá dinheiro, vai fazer não sei o que lá, sabe, aquelas coisas assim, né?
E aí, o que acontece? O que acontece? Quando você está convivendo com pessoas que elas não estão de acordo com os seus objetivos, né? A sua tendência é ir mais de acordo com essas pessoas do que com você mesmo. É uma luta diária para você ter resultados numa área, sendo que você convive com pessoas que não têm esse resultado ou que não querem ter esse resultado, ou seja o que for. Então você tem que estar sempre envolvido. Então isso que é um gatilho de comunidade, né? Quando você ativa o gatilho de comunidade, você ativa a possibilidade de você progredir. Porque você sempre está ativando, né, o gatilho da comunidade, isso é o fato. Sua mente, ela vai ativar. Você vai querer ser a média das pessoas que você anda. Sim. Por que você vai querer ser a média? Isso é uma programação lá de trás. Porque o cara que morava sozinho, porque enquanto os outros seres humanos estão em comunidade, o cara que ficava sozinho, ele morria. Lá, vamos dizer, na época das cavernas. Nem precisa ser tão longe. Vamos falar ali na época do... pega aí, do povo egípcio, né? Imagina, você vai andar lá no deserto, né? Sozinho. O que acontece? Se você não estivesse junto com outras pessoas, a tendência é que você ia morrer, né? Então, essa programação tá ali, é uma programação ancestral que está na sua mente. E o que você tem que fazer? Você tem que estar em meio a pessoas, né? Porque tem esse gatilho de comunidade. Então, se você estiver em meio a pessoas que tem um resultado específico, que tem uma mentalidade específica, a tendência é que você vai ser a média dessas pessoas. Se você anda só com pessoas que estão... né? Por isso que a coisa mais interessante é você ser o menos esperto da mesa. O menos inteligente, o menos sábio, o menos conhecedor da mesa. Porque a tendência é que você vai crescer se você estiver numa mesa onde a grande maioria, vamos dizer assim, onde a grande maioria ainda não vamos dizer, onde a grande maioria já atingiu resultados que você ainda não atingiu. Tá bom? Tá? Então, pessoal, entendam isso, tá? Então, entendam que os gatilhos, então trazendo aqui, eu trouxe um exemplo aqui do gatilho, na prática do gatilho da comunidade, né? Mas os gatilhos, eles precisam estar dentro de um contexto. Então, se eu for falar vocês precisam estar aqui na comunidade, interagindo, vendo que existem outras pessoas, participando, não é só vendo o vídeo, participando, conversando. Quando você faz isso, você cria, né? Tem coisas específicas, tem ações específicas que criam esse gatilho de comunidade. Uma das coisas que cria gatilho de comunidade é compartilhar os seus problemas. Quando você está passando perrengue junto com as pessoas, você se une mais àquele grupo. Agora, quando você é distante, não, eu sou foda, eu sou não sei o que lá, não vou falar nada, eu vou não sei o que vai acontecer? Você não se une a essas pessoas. Repara que as pessoas que você mais tem afinidade são pessoas que passaram momentos complicados junto com você. Essas pessoas que passam momentos difíceis junto com você, elas tendem a ter mais conexão com você. E essa conexão, você ter conexões com pessoas que estão estão buscando níveis extraordinários de conquistas, ou que já tenham atingido, isso é uma das coisas mais poderosas para você atingir resultados extraordinários na sua vida. Atingir conquistas extraordinárias. Tá? Então, pessoal, isso que eu acho que é uma das sacadas mais poderosas, né, a respeito. Já trouxe aqui, tá vendo? Eu trouxe uma sacada de comunidade que não tem nada a ver, inclusive. Tem a ver, né? Porque tem a ver com gatilhos mentais. Mas a comunidade é um gatilho, mas precisa ter que ser aplicado dentro de uma prática.
dentro de eu falando, faça isso, e aí você usa o gatilho da comunidade ativado. Agora, se eu começar a falar dos gatilhos, não tem, é como eu falar, vou falar agora das leis naturais, tem que ter prática envolvida, senão vira obesidade mental. Tudo bem? Obesidade mental, e obesidade mental paralisa as pessoas. Se você ficar só consumindo conteúdo e não aplica aquilo tudo, você se paralisa. Possivelmente muitos de vocês estão paralisados, não estão conseguindo andar, estou parado. Se você está se sentindo assim, me sinto paralisado, coloca aí, hashtag paralisado, não consigo andar, as coisas não andam. Possivelmente, uma grande chance, né? Coloca aí, hashtag paralisado, se você está assim. Possivelmente, o que está causando essa paralisia é o excesso, é o que a gente chama de overload de informações. É a obesidade mental. O pessoal fala que a doença do século é a ansiedade. A doença do século é a obesidade mental. Por quê? Por que é a doença do século? Porque a gente está na era da informação. E as pessoas enchem a cabeça de informação. Enchem a cabeça de informação. E pior ainda, de informação que não tem utilidade prática. E aqui eu só trago coisas que têm utilidade prática. Até quando eu estou falando aqui agora para vocês disso, eu já estou falando para vocês, eu estou dando uma dica de procurem conteúdos que têm utilidade prática. Parem de ficar procurando coisa de ET, de extraterrestre, de como que foi montado o mundo. Sabe essas curiosidades? Sabe? Esse tipo de coisa cria obesidade mental. É uma delícia consumir. É como, sabe, é que nem aula de história no básico, vamos dizer assim, né? Você pegando uma aula de história simples. Se você pega uma aula de história para aprender, entender e aplicar aquilo na sua vida, beleza. Só que hoje as aulas de história são o quê? São basicamente para satisfazer uma curiosidade natural. Essas curiosidade é um negócio que quando você satisfaz dessa forma que a gente está falando aqui, ela te causa o quê? Obesidade mental. Você tem uma gordurinha a mais ali na sua mente. E aquela gordurinha vai juntando com outras e paralisa você. A mudança realmente acontece a partir do momento que você se livra dessa paralisia através da ação. Né? Você age, você vai acumulando menos informação. Então, essa é a grande sacada. Né? Peruí, é isso? Pervi, é isso? Qual que é o seu nome? É Pervi, é isso? Eu respondi a sua pergunta logo no começo da live, tá? Depois você dá uma olhada na gravação, tá bom? Já respondi a pergunta logo no comecinho, meio-dia. Quando começou meio-dia a live, tá respondida a sua pergunta, tá bom? Mas então, pessoal, entendam isso, tá? Paralisia mental é um dos grandes problemas que você pode ter, e isso vem de você querer adicionar teorias na sua cabeça. Pessoa que se apega a teorias, artigos científicos, quero estudar sei lá o que, não sei o que, aquilo tem prática para você agora? Não, então não estuda. Não estuda. Só coisas que você pode aplicar agora você estude. E conhecimentos práticos. Conhecimentos que tenham aplicação prática. Se você vai adquirir um conhecimento como, por exemplo, sei lá, como jogar xadrez, mas você não testa, não treina xadrez. Você só olha que interessante o jeito dele pensar, o xadrez. Ou né, não é nem não joga xadrez, mas às vezes aquilo ali você pode aplicar no seu dia a dia, né? Mas aí você não aplica, você só... Masturação mental, né? O que acontece? Você vai criando a obesidade mental. A obesidade mental paralisa as pessoas. A grande maioria das pessoas que estão paralisadas é isso. É isso. Overload de informação. Então vamos eliminando, vamos parando de ficar consumindo só conteúdo sem prática. Sem prática. Não tem condição. Tá? Beleza?
Tem mais alguma pergunta, pessoal? Coloquem aí. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, botem aí que eu vou responder. Botem aí alguma pergunta. Muito engraçado. Eu tava falando hoje mais cedo numa live que a live, ela é uma... Essas lives, elas são um espelho perfeito do que você está fazendo na sua vida hoje. Existem pessoas, né, que são os turistas da live, né? Eles vêm, assistem 2 minutinhos e sai fora. Vem, faz não sei o que e sai fora. Repara, é um padrão de ação. Você está fazendo isso na sua vida. Você está fazendo coisas desse tipo, a superficialidade está dominando. Você vai lá, assiste um minutinho da live e vai embora. Aí depois você vai na outra live, na live do outro cara. Depois você vai fazer sei lá o quê. Mas você faz 1 minutinho de tudo, né? Esse é o grande problema, inclusive no Instagram. Eu acho que o grande problema da maioria das pessoas que estão no Instagram é isso. Elas querem, o próprio nome diz, é insta, né? É instante, é uma coisa rápida. E aí chega uma live dessa, aí tem os turistas, né? Passa, vai embora, passa, vai embora, passa, vai embora. E isso está sendo um espelho do que está acontecendo na sua vida, né? Porque é isso que você está fazendo com tudo. Aí você está estudando aqui comigo, mas também está estudando outra coisa, você também vê um pouquinho. É um nível de superficialidade das pessoas espelhado numa live. Então você vê a quantidade. Eu acho que já se passaram aqui, ó, tem 5 pessoas ao vivo agora, né? Muito menos do que os outros dias. E é muito engraçado porque já deve ter passado para lá de 100 pessoas por aqui enquanto eu estou falando. Ou seja, é a pessoa que pega, sabe, ela vai passando por várias coisas e ao mesmo tempo não faz nada. Vai passando. Hoje eu falei de foco, né? Hoje mais cedo lá no Stories eu falei de foco, que os caras que têm sucesso não são os que têm a melhor oportunidade, são os caras que persistiram por mais tempo em uma coisa. Agora, quando você vai no Instagram, você fica, isso, aquilo, eu vejo tal, não sei o que, vê um monte de coisa e não vê nada. Aí quando você vê, você gastou, jogou fora seu tempo. Porque você vê uma partezinha dessa live e nada, é a mesma coisa, né? E é isso. E eu começo a ver isso e falo, cara, que loucura, né? A quantidade de pessoas. É absurda a quantidade de turistas que passam por aqui. É simplesmente absurda. Até na gravação, né? Pessoas que assistem uma partezinha e depois não assistem mais, né? E é engraçado porque os vídeos de 1 minuto que eu faço, 2 minutos, eles bombam 1000 visualizações, não sei o que lá. Ou seja, mostra mais da superficialidade. Não tem nada de errado, é uma escolha. Mas o fato é que não é isso que leva ao sucesso. O que leva ao verdadeiro sucesso, a atingir resultados extraordinários na sua vida, é você pegar e ter foco e fazer acontecer. Você consumir um conteúdo de verdade, ao invés de ficar um monte de coisinha. Aí vai lá, aí vê o Thiago, depois vê o cachorrinho, depois vê não sei o que lá. Não, mas às vezes não, às vezes você está assistindo coisas sérias, mas só um pouquinho de cada coisinha séria, um pouquinho. Então é a mesma coisa que nada. É o que eu vejo hoje. Hoje tem um monte de especialistas em nada. São as pessoas que sabem um monte de superficialidade, de um monte de assunto. Então você vai ver, tem caras que falam de desenvolvimento pessoal, as pessoas elas sabem o básico do desenvolvimento pessoal, uma coisinha besta, tá chovendo muito no molhado, né? A pessoa até faz conteúdo e fica chovendo no molhado, falando um monte de amenidades, de coisinhas bobas, né? Às vezes. E por quê? Porque ele estuda um monte de coisinha superficialmente. Não, eu sei disso, aquilo, não sei. Na realidade ele não sabe de nada disso, porque ele sabe de tudo isso um pouquinho, superficialmente. Então não tem como aprofundar num assunto. Não tem poder para aprofundar num assunto. Não tem prática para aprofundar num assunto. De pegar e fazer aqui lives como a gente fez outro dia de 2 horas e pouco, né? Aí a pessoa não aprofunda e aí não tem como um negócio crescer, né? Não tem como ajudar de verdade as pessoas. E ao mesmo tempo
essa mesma pessoa que está fazendo isso, ela não é especialista em nada, ela também vem e participa um pouquinho de cada live. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, nada ao mesmo tempo, né? Então, em vez de gastar um tempo estudando, vendo um vídeo maior, vê um monte de videozinho ou partezinha de vídeo, né? Em vez de estudar um livro inteiro, pega uma partezinha de um livro, outra partezinha. Então a pessoa vira, essa superficialidade é um dos grandes problemas aí da atualidade, né? E o pior, a superficialidade se chamando de especialista, né? Isso é um problema. E isso é uma das coisas que eu vejo. Outra coisa é a questão da inércia. Então, aí eu chego e falo assim: pessoal, me falem coloque uma pergunta aqui, né? Tem uma quantidade de pessoas aqui ao vivo. Me falem uma pergunta, ou falem de um assunto que vocês querem que eu fale. E aí, o pessoal não fala nada. Isso é um espelho, e eu não estou falando que tem nada de errado, eu não estou criticando, nada disso. Só estou mostrando para vocês verem. Isso é o que vocês estão fazendo na vida de vocês. Vocês estão sendo espectadores da vida de vocês. Quem não está fazendo perguntas, por exemplo, quem não está sendo ativo, está sendo um espectador da própria vida. Por quê? Porque está inerte, né? Está parado. A coisa tá, né? Aparecem coisas, fala uma pergunta para eu poder desenvolver e falar com vocês e trazer um negócio. E aí a pessoa só fica olhando, sabe? Alguém vai fazer a pergunta. Alguém vai. Eu não vou, mas alguém vai. É assim. É tipo, alguém vai fazer o negócio dar certo. E você está sendo espectador. Você está, de repente, alguém está realizando os seus sonhos e mesmo você está realizando os sonhos de outras pessoas. Certo? Alguém está realizando seus próprios sonhos e você está realizando os sonhos de outras pessoas, em vez de realizar os seus sonhos. Porque as outras pessoas estão tendo iniciativa, estão fazendo, estão acontecendo. Esse poder de iniciativa faz a diferença. De trazer um assunto, por exemplo. Né? Só estou mostrando, não estou pedindo não. Se vocês quiserem, eu estou trazendo uma coisa aqui, um tema livre, né? Mas eu só estou mostrando para vocês. Além de esperar a outra pessoa perguntar, nem tem o trabalho de criar as próprias dúvidas. Então esse é o ponto, né? É esse que é o negócio. Isso é ser espectador, é exatamente o que você falou, Luana. Isso é ser espectador da própria vida. Exatamente. Em vez de perguntar, em vez de... fica ali só olhando. Né? Às vezes nem pensou sobre a própria vida para fazer uma pergunta. Porque com certeza existem dúvidas. Existem assuntos que podem ser abordados e conversados e evoluídos. Só que às vezes a pessoa está tão no automático que ela não consegue ver. Então isso é uma coisa para vocês observarem vocês, né? De vocês observarem. Isso aqui é um apontamento, não tô querendo, sinceramente, eu não tô criticando, não é nada disso. Isso aqui é um apontamento para vocês olharem. Cara, olha que coisa, o Thiago falou e tem toda razão. Eu tô sendo espectador da minha vida, ao invés de ator, em vez de, sabe? De estar agindo em volta da minha vida. Eu estou só observando, só vendo a vida acontecer. A vida está passando na frente dos meus olhos e eu não estou fazendo as coisas acontecerem. E às vezes isso é um ponto cego. Às vezes você acha, a minha vida as coisas não acontecem. Mas às vezes a sua vida as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria. Por quê?
Porque falta a iniciativa, né? Esse é o ponto. Esse que é o negócio. Entendeu? Então, eu tô trazendo aqui isso, o jeito que vocês trabalham na vida, na live ou na vida, é igual. Por quê? Porque são padrões de ações. São ações subconscientes, que é o jeito, é o modus operandi da sua vida. É como você age no dia a dia. Então, possivelmente você espera outra pessoa ir na sua frente, fazer o que tem que fazer. Não, outra pessoa vai fazer, né? Aí quando ela fizer, eu vou atrás. Sabe uma coisa assim? E isso é basicamente... E isso basicamente é você, em vez de realizar seus sonhos, você fica realizando os sonhos de outras pessoas. Sair do automático e criar hábitos e pôr em ações. Os hábitos novos acontecem de você fazer coisas diferentes. Pronto. Por exemplo, a primeira pergunta que eu respondi foi sua, né? Então, pensa no seguinte, você já chegou com uma iniciativa de fazer a pergunta. Então você já tem um hábito diferente. Agora, as pessoas que vêm para uma live ficam só vendo a coisa acontecer. Se ela quer uma coisa diferente, ela tem que agir diferente. E ela não é uma vez que ela vai agir e vai criar o hábito. Ela vai ter que agir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ativar um gatilho, que é o gatilho da repetição. O gatilho da repetição é o gatilho mais poderoso para ativar hábito. Certo? Aliás, eu acho que é um dos gatilhos assim, mais absurdos para você tem que repetir o máximo de vezes possível, né? Na verdade seriam 63 dias, né, que o pessoal fala, para realmente aquilo virar um hábito consolidado. E para virar um hábito assim que não sai, que aí que aí vira uma coisa assim quase que impossível de tirar da sua vida, são 9 anos. Certo? Então, hábitos são coisas que a gente tem que agir, e se a gente quer criar novos hábitos, a gente precisa agir diferente de forma consciente. Primeiro, uma quantidade de vezes, repetir, e aquilo vai mudar o jogo. E às vezes você pode fazer em pequenas ações, como por exemplo, você vem numa live como essa aqui, e você interage, você fala alguma coisa. Aí, não, mas eu não vou fazer isso, né? Eu não vou interagir, eu vou fazer isso em outro lugar, em outro momento da minha vida. E aí na hora desse outro momento eu falo assim, não, mas eu vou fazer num outro momento. Não, aí eu vou interagir numa outra live. Eu não sou de interagir em live. Não, você não é provavelmente de interagir na vida, né? Esse é o ponto. Certo? Esse é o ponto. Como a gente é num lado da nossa vida, a gente tende a ser da mesma forma em outras áreas da nossa vida, né? Eu faço muito isso, de ficar como espectador, faço isso, pois tenho medo de falhar, errar. Mas esse é o ponto. Quando você... O importante é você agir mesmo com medo. Haja mesmo com medo. Se você estiver com medo e agir mesmo assim, o medo começa a perder o sentido. Sabe por quê? Porque você vai mostrar para o seu subconsciente. O medo, ele tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. Se você vai para esse lugar novo e não morre, entendeu? Você começa aí a agir, a fazer, né? O que acontece? O seu subconsciente fala, olha, ela agiu e tá viva. Quer dizer que não tem por que ter medo. O medo perde o sentido. Então não se vence o medo. Se vai com medo mesmo e faz ele perder o sentido. Quando o medo perde o sentido, a tendência é que, é assim, tipo, para perder o sentido,
talvez tenha que repetir algumas vezes. Mas chega uma hora que não existe medo mais. E não é que você eliminou o medo, mas sim que ele não faz só mais sentido. O seu medo vai continuar existindo. Em coisas novas ele sempre vai existir. Porém, naquela área ele não existe mais. Tá? Tudo bem? Fala aí da importância de sempre ter dinheiro em mãos para o universo entender que o dinheiro faz parte do nosso todo, da nossa criação. Então, o fato de você, é o que eu gosto de chamar da questão de dinheiro amuleto. Você ter uma quantia de dinheiro, diariamente, né, assim na mão ou da conta, sobrando sempre, né? Cria uma coisa que eu chamo de dinheiro amuleto. O que é isso? É um dinheiro que ele te lembra, ele tem uma função subconsciente de te lembrar que você tem dinheiro, que você está vivendo em abundância, que está sobrando dinheiro. Mas eu não posso. Antes de pagar contas, você tem que ter aquela gordurinha ali sobrando. Se você zerar tudo pagando suas contas, vai chegar uma hora que você tem 0 na sua conta bancária. Se acontecer isso, você vai o quê? Ativar na sua mente a mentalidade de escassez. E quando você faz isso, o dinheiro começa a acabar. Mesmo, de verdade. Às vezes acabou o dinheiro só naquele momento e depois vai entrar mais dinheiro. Mas aí a sua mente já mudou. Então, a questão de dinheiro, de ter sempre dinheiro na conta, ter sempre... eu acho que eu não tenho essa coisa de ter que ter dinheiro físico, né? Eu olho o número na conta e eu já fico feliz. Mas algumas pessoas precisam do dinheiro físico também na mão. Então, às vezes é importante para essa pessoa. Mas o importante é você ter sempre dinheiro e uma quantidade boa. Que você possa falar assim, cara, com essa quantidade eu poderia fazer qualquer coisa hoje. Tá bom? Então, essa é a sacada. É para fazer a sua mente perceber que você está em abundância. Mesmo que você ainda... Não, mas ainda tem tal conta para pagar. Como assim? Não, você precisa ter dinheiro. Porque senão, o que vai acontecer? Vai acabar depois. Pode ser que você gaste aquele dinheiro, pague a conta e depois entre mais dinheiro e você já vai estar com a mentalidade de escassez e o dinheiro que vai entrar depois, ele vai embora. Então, é uma coisa de autoimagem. Tá? Tem a ver com a sua autoimagem. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, com isso a gente encerra o Mind Hacks de hoje. Obrigado pela presença de vocês, todos os guerreiros que ficaram até o final, que participaram aqui, né? Isso essa que é a grande, essa é a maravilha aqui, né? Do pessoal que tá forte, firme e consistente. Isso que é mais importante, em vez de superficial. Vamos trabalhar na consistência, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e a gente se vê amanhã, 12:00, no Mind Hacks. Um grande abraço e até amanhã.